ter a porção das Escrituras. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Hoje nós vamos ficar bem profundo em nossos conhecimentos, para que Deus possa nos usar nesse trabalho, nessa obra, e o povo ser um povo mais firme em Deus. Cada dia nós aprofundamos-se na rocha. Quanto mais você se aprofunda na rocha, mais difícil você fica de sair. É como um grande predeiro, um grande quebrador de pedra que trabalha em predeira. Ele sabe até onde vai aquele empunhação que vai sobre a pedra, aonde ele pode causar uma explosão. E nessa noite quero dizer para os irmãos, nós estamos vivendo esses dias da mais perfeição de Deus em nossa vida, né? O Evangelho tem sido de um grau, há 2000 anos, é conhecido por todos, porém muitos têm abandonado o Evangelho, as tradições do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho e o conhecimento que o Evangelho dá sobre o nosso tempo do fim, né? É uma coisa tremenda, é muito difícil de uma pessoa dizer, amado, eu conheço, mas nós precisamos se aprofundar mais. Amém? Apocalipse, capítulo número 5, versículo de número 1. Vamos deixar a escritura, marque, se você quiser marque, porque é algo que você vai sair daqui conhecendo algo de mistérios. Às vezes nós falamos, mas não explicamos, ou também não declaramos, porque o livro do Apocalipse, o livro que está diante de Deus, é um livro que tem drama, ou chamado de a dramática. Dramática é simbolizada a história que a igreja deveria chegar ao tempo do fim. Amém? Vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo de número 1, aonde trataremos das Escrituras em nome do nosso amado Senhor Jesus. O título do livro é A Visão do Livro Selado com 7 selos e do Cordeiro. Amém? Diz assim: E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Amém? Pode fechar sua Bíblia, pode sentar-se. Amém? Vamos dirigir uma pequena oração. Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós te pedimos pela tua grandeza, meu Deus, por esta noite, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, precisamos do auxílio do teu Espírito, Senhor, que derrame sobre a nossa vida, que venha sobre a nossa alma. Toma, Senhor, este pouco de pó e usa nas tuas mãos para falar a tua palavra, para que nós possamos, meu Deus, se aprofundar em conhecimento, ser firme, ser crente mais em ti, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo o dia que os selos que contém o Apocalipse capítulo de número 5, é mantido-se um livro, e nesse livro se contém 7 selos. Em cada selo tem um livro. Em cada selo contém um livro. E você sabe que na história da antiguidade, todos que escreviam, eles se mantinham um selo. Até mesmo em sua casa, um documento que você tem, ali você coloca ele no lugar que só você sabe aonde é que está arquivado o material que você guardou, seja de sua casa, seja o documento do carro, seja o documento de um terreno ou de uma propriedade. Deus nos trata como seus filhos na mesma forma que pode nos reclamar. E nós encontramos aqui no Apocalipse capítulo número 5, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Rei dos Reis, a qual no Apocalipse Ele é representado
representado é Deus dos vivos e dos mortos. Ele também é representado como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Também encontramos nas Escrituras que no Apocalipse, ele se apresentando como cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo de número 19 e versículo de número 11, ele se representa como um cavaleiro. E na antiga história do povo hebreu, na antiga história da onde o drama seguiria para a igreja com a revelação de Jesus Cristo através da ilha de Patmos com João, Deus daria para a igreja um conhecimento futuro representando 7 cartas que ele daria para a igreja no tempo do fim, a qual Jesus Cristo se apresentaria como Deus dos vivos e dos mortos, também como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero dizer e quero te apresentar nesta noite, amado, que este livro do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo mostrando em forma do Espírito Santo no tempo do fim o arrebatamento da igreja, a qual ele abrindo o 7º selo, o abrindo o 7º selo, a igreja terá uma fé de arrebatamento, a qual estará em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, uma fé genuína e apostólica cristã nesses últimos dias. Encontramos que nesse livro do Apocalipse, veja meu drama, ele é encontrado as 7 cartas que João teve na ilha de Patmos escrevida, assim pela revelação de um anjo. E aquele anjo, ele é o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo quando levantou da tumba. Aquele que se apresentou a Maria Madalena e disse: Maria, não me toque, ainda não subiu o Pai para ser glorificado. Eu quero dizer que a glorificação deste corpo, a qual Jesus Cristo se apresentou para João na ilha de Patmos, é corpo, alma e espírito, declarando a minha fé e a tua fé, a qual seria no tempo do fim para a igreja um ensinamento, a qual em corpo e alma e espírito, em um corpo glorificado, que nós haveríamos de ver nos ares quando ele aparecesse nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso está declarando uma história, amados, que ali João viu, ele olhou para trás. Se você acompanhar comigo essa escritura, você verá o quadro aonde aconteceu este drama profético, aonde foi apresentado esse ministério. E você vê no capítulo 1, versículo de número 4, diz assim: João, as 7 igrejas da Ásia. Aquilo era aquele livro sendo aberto para João em símbolos. Ele era aberto apenas em símbolos, porque os símbolos representava a obra de Deus no tempo do fim, para a igreja comer o pão da vida eterna, comer o maná escondido, ter diretamente o conhecimento que a vida eterna estaria a obra da consumação dos séculos e milênios. Veja comigo 1 e versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se encontra adiante do trono. Lembre que no Apocalipse, no versículo de no capítulo número 5, versículo 1, estava o livro, e nesse livro estava o teu nome, estava o meu nome. Lá também está declarando, esse livro dos 7 selos, ele é selado, ele é guardado pelo Cordeiro durante o tempo das 7 eras da igreja, durante este selo ser aberto no tempo do fim, a qual é o 7º selo. E o 7º selo é o mistério da segunda vinda de Jesus Cristo como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Marcando o quadro profético, amados e queridos irmãos, aprofundando, aonde você verá toda essa parte assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aí você tem o quadro da palavra, o quadro da revelação, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Lembre que Deus está falando, isto é a revelação contida naquele livro, daqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue e nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes
para Deus e Pai. A Ele glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Chegando ao ponto da gramática, aonde este livro se encontra assim: eu que venho com as nuvens, e todo o olho verá. Quanto mais os que estão passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão ele certamente também. Lembre que Jesus Cristo, Ele é o Senhor Deus. Aonde está representado este selo, estaria representado em símbolo. Mas quando Ele chega no tempo do fim, Ele é aberto para a igreja na dramaturgia, na dramática, na história, aonde o Espírito Santo tomará a igreja e a qual revelará os mistérios escondidos, a qual é o sétimo selo, o mistério também da última trombeta que o apóstolo São Paulo nos falou no capítulo de número 15 e versículo de número 51. Ele diz: amado, não ignoreis o mistério estava em 7 selos, o mistério está no nome do Cordeiro, a qual Jesus Cristo se apresenta, Ele como Deus dos vivos e dos mortos, a qual também representando o título de propriedade da vida eterna, a qual está sobre toda a terra. Aleluia. Não estou brincando de crente, e nem você está brincando. Nós estamos aqui porque temos um contrato com Deus. Quem tem contrato com Deus tem contrato com a eternidade. Quem tem contrato com a eternidade, ele viverá para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós encontramos no capítulo de número 5, no versículo de número 1. Quer acompanhar? Acompanhe sua Bíblia, porque estamos levando aquilo que o sétimo selo está abrindo para você. Que diz mais assim, para você ver, ele se apresenta durante esse tempo, durante essa era, durante o tempo da era de Laodiceia, no tempo do fim, a qual é o mistério do Espírito Santo para a igreja. Encontrando assim no versículo 2 do capítulo 5, diz assim: e vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Ao versículo 3 diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí João viu aquele drama. Versículo 4 diz assim: versículo 4 assim: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de ir abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O versículo 5 diz assim: e todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A Bíblia contém, amados irmãos, a história de Jesus Cristo durante esse tempo dessa vida. No versículo 1 está dizendo que este capítulo de número 5, versículo 1, está dizendo que este livro, ele estava escrito por dentro e por fora. Os que estão escritos por dentro são os filhos de Deus, os que estão selados por fora são os filhos deste mundo, a qual deve se encontrar em juízo, se não acreditar a qual Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Agora capítulo 8 e versículo de número 1. Estamos chegando ao tempo do fim para a igreja. Está chegando o tempo do fim para a igreja. O mistério está sendo aberto no silêncio para a igreja, e a igreja tem que receber o Espírito Santo no tempo do fim, porque é Deus se programando no ministério, a qual seria aberto no tempo que este selo fosse aberto, que é o livro do sétimo selo. Apocalipse 8 e versículo de número 1 diz assim: e quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu acerca de meia hora. Veja, essa meia hora é a meia hora que corresponde diante de Deus 38 anos, completando no nosso calendário profético, a qual é o calendário judaico, mas o calendário gregoriano, que é esse que nós temos, ele é completado o tempo do jubileu. O que é jubileu? Jubileu é 50 anos. Jubileu é o ensinamento que viria no tempo do fim, o tempo que a década da igreja começaria a andar no mistério do sétimo selo, a qual o sétimo selo é a segunda vida do nosso amado Senhor nos ares, e isso a igreja verá no poder e grande glória. Capítulo número 24, versículo
essa profecia onde Deus está abrindo na velocidade, na força da gramática, aonde o poder das 7 dimensões de Deus estará na terra, abrindo as revelações. As revelações do 7º selo. Abriremos o que é as 7 dimensões. Porque estará no quadro. De quê? Porque estará no tempo. Tempo é onde Deus estaria para criar este mundo. A primeira dimensão chama-se tempo. A segunda chama-se matéria. A terceira, a primeira luz. A primeira chama-se tempo. A segunda chama-se tempo. A primeira chama-se tempo. A segunda chama-se luz. A terceira chama-se matéria. O que é matéria? É eu e você sendo revelado por Deus em espírito da carne, aonde receberemos o Espírito Santo, falaremos nova língua, teremos uma mudança, uma total mudança radicalmente pela gramática da palavra. O ensinamento de Deus mais uma vez sobre a terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o mistério estaria no silêncio por quase meia hora. Nos fala da terceira dimensão, tempo, luz e matéria onde estamos. A primeira chama-se aonde vem a dimensão das ondas, aonde acompanha a minha imagem, a sua imagem, a imagem do celular, a imagem da TV. E aí sua ciência tem descoberto para navegar. Até os cientistas têm descoberto que o corpo que eles têm, eles precisam tomar agora uma nova decisão para subir os maiores dos astros. Precisa subir mais para ver se encontra Deus. E isto passa na 4ª dimensão, aonde eles querem ter um teletransporte, porém ainda não conseguiram ter um teletransporte. Abre-se a 5ª dimensão, na onde esta dimensão estará parado tudo, aonde está preso todos os espíritos do demônio, de acordo aonde está falando lá em Gálatas, aonde São Paulo diz que isto seria neste grau, aonde Jesus Cristo desceria do céu, ele passaria ao paraíso, trazia os mortos com ele, ressuscitaria e derrubaria Satanás do reino desse mundo. Aleluia! E nós encontramos aonde este quadro poderia se produzir nesta 5ª dimensão. A 6ª dimensão é a minha alma e a tua alma. Quando morremos, somos arrebatados pelo anjo de Deus, pelos anjos de Deus ao paraíso. E a 7ª dimensão é onde está Deus, aonde Paulo não pôde ver e nem contar os mistérios que estavam lá. O 7º selo é o segredo, é a vida, é a revelação de Deus que está sendo encoberta em silêncio por meia hora para dar à igreja um mistério que está sobre o mistério. Por isso que o Paulo diz: amados, não ignorei o mistério, antes a última trombeta. O que é a última trombeta? A última trombeta que temos que receber ela no ministério tríplice, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O que é isso, amado? Está em tríplice esta dimensão da 7ª dimensão, aonde estará Deus, ele está guardado. Veja que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, porque ele é Deus que está sobre o corpo, que pode aparecer e desaparecer para a igreja, assim como ele esteve com Paulo, assim como ele esteve com Pedro no Lázaro, assim como ele esteve na estrada de Damasco com os discípulos. Ele estará para a igreja através do Espírito Santo, dando a sua glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É por isso, irmão, que temos que chegar ao tempo do fim. O Apocalipse 8 está dizendo que quando o cordeiro abriu, houve esse silêncio. Por isso que a igreja hoje está esperando muito com medo desta palavra. Por isso, amado, que há cultos por aí que estão esperando receber de Deus um avivamento. Estão esperando a segunda glória. Esta segunda glória que a Ageu diz que a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Eu quero dizer que isso vai ser um tribulinho para a igreja, quando isto aparecer no meio dos eleitos, que tem sinal de Deus, a qual estará Deus bombardeando a terra com 7 dimensões, porém em 4 de 4. Isso ele apresentará um evangelho eterno. Isso está escrito em São Mateus capítulo
24, versículo número 14. Ele disse: este evangelho do reino será pregado a todo mundo e depois virá o fim. O que é o fim? O fim é o mistério do sétimo selo, a última trombeta no assim diz o Senhor. Você estará avivado, eu estarei avivado, o pastor estará avivado, nós poderemos vencer a morte, nós poderemos vencer o pecado. Sabe por quê? Porque São Paulo diz que nós iremos para o outro e chegamos ao pé da morte, dizer assim: ô morte, cadê o teu aguilhão? Ô inferno, cadê a tua vitória? Sabe por quê? Porque nós estaremos avivados com o Espírito Santo nesses últimos dias para proclamar o nome do Senhor com grande autoridade para salvar vida, salvar almas que estão esperando o sinal do Filho do Homem. Aleluia! Mateus 24 e 27, eles assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim é a vida do Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é a profecia aberta do sétimo selo, a qual está dizendo no capítulo 5, versículo número 5, o ancião de dia. Daniel viu isso, que isso aderia para a igreja no tempo do fim, antes do chamado de 144 mil. Nós, crentes em Jesus Cristo, estaremos recebendo um poder sobrenatural, aonde dominaremos a força da gravidade. Se você pode crer nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A força da gravidade. Há um poder maior? A palavra de Deus, a unção de Deus, a ministração de Deus, o Espírito Santo de Deus te leva você na maior gravidade. Ele te levará. Lembra quando Jesus Cristo esteve a maior cena de sua vida? Ele tomou o quadro profético da história e andou sobre o mar. A Bíblia nos conta durante a história que ele tinha apenas 50 quilos. Era um homem magro, homem de 12, segundo Isaías 53, homem magro. E ele chegou, andou por cima do mar e fez Pedro andar por cima das águas, e ele duvidou. Aonde está também dizendo que águas são representadas tribo, povos, nações e língua. Apocalipse capítulo 10, versículo de número 1. Leia comigo se você estiver um pouco de paciência com o ensinamento do Apocalipse. Onde diz assim: o anjo forte, diz assim: e vi outro anjo forte, que descendo do céu em volta de uma nuvem. Veja que ele subiu numa nuvem e ele descerá numa nuvem. Jesus Cristo subiu numa nuvem. Os varões Galileu, porque olhais para cima, varões Galileu, porque olhais para cima, assim como visse Jesus, verei ele voltar. Por que voltar? Porque Jesus Cristo teria que voltar em uma nuvem. Jesus subiu em uma nuvem e foi ao lugar do céu. Ele está dizendo lá em São Mateus 24, 27, que todo olho veria, no versículo de número 31, ele desceria sobre a nuvem do céu com poder e grande glória, com os seus anjos. A qual os seus anjos, a qual? Isso é representado a 7 anjos da igreja. Estes 7 anjos da igreja é o que vieram durante o tempo dos selos, aonde os selos foram abertos, aonde vieram o tempo de reforma, aonde vieram os ministérios do avivamento, aonde veio o batismo do Espírito Santo, aonde veio a cura divina, aonde veio a revelação do Deus sobrenatural andando na igreja em forma do Espírito Santo, tomando a palavra outra vez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja aqui no Apocalipse capítulo 10, versículo de 1, e vi outro anjo, é assim que diz. Leia comigo se você quiser. E vi outro anjo descer do céu em volta de uma nuvem, a qual pisou um pé na terra e outro no mar. Terra é representada o governo, água representa tribo, povos, nações e língua. O Evangelho estará no poder sobrenatural. A igreja do amado Senhor Jesus Cristo estará pronta para ser das bordas do Cordeiro, de acordo com São Mateus, no capítulo número 22. A sua esposa haveria de se aprontar, tomar uma fé, a qual Jesus Cristo voltaria no mistério tríplice para esta noiva, a qual é o batismo do Espírito Santo, o avivamento dos apóstolos, aonde houve no passado, Deus haveria de avivar o gentil pelo ministério
do apóstolo São Paulo. E Paulo foi o primeiro mensageiro da igreja. Paulo foi o primeiro mensageiro da igreja de Éfeso. E depois nós encontramos aonde falava os ministérios, aonde os reformadores veria no tempo do fim. Voltando no quadro profético. Isso aconteceu com Paulo. Paulo, ele foi mensageiro ao gentio. Depois nós encontramos Irineu. Depois nós encontramos aonde veio Colombo. Depois nós encontramos aonde veio Lutero. Lutero, a época da reforma. Depois encontramos o sexto, aonde Deus completou João Wesley, o batismo do Espírito Santo, onde Deus estaria abrindo o selo do batismo. Este selo era para a igreja, era para a igreja no tempo do fim. Agora, se você encontrar no capítulo número 7, versículo de número 1, aonde está mostrando que Deus teria que ter no tempo do fim, no meio do povo, quando estivesse passando a aflição, um selo, a qual é o batismo do Espírito Santo, outra vez para a igreja. Aonde diz assim, Apocalipse capítulo 7, versículo de número 1, diz assim: e depois disso, vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre ave alguma. E vi outro anjo que subia da banda do sol nascente, com o selo de Deus vivo. Isso clamou com grande voz aos 4 anjos, a quais foram dados poder para fazer dano à terra e o mar, dizendo, siga mais em frente, veja o que esses anjos vão falando, dizendo assim, não danifiquei a terra, o mar, e nem árvore alguma, até que selamos na fronte os servos do nosso Deus. Quem é servo de Deus? Eu e você hoje. Isso é representado no selo de Deus derramado na igreja, o Espírito Santo. Efésios 4:30, São Paulo diz: não entristeçeis o Espírito Santo, a quais estáis selado para o dia da redenção. Redenção está em toda a palavra, está em toda a palavra, como disse Isaías. Deus estará com o seu povo, mostrando os mistérios que estariam escondidos dentro do 7º selo, porque nós encontramos no Apocalipse apenas 7 selos, não existe 8º selo, existem 7 selos, e nós encontramos que nesses selos são representados a minha vida e a sua. Ainda há mais. Que Deus possa abençoar a sua alma. Eu quero orar por você, juntamente comigo mesmo, orar a respeito da bênção de Deus em nossa vida, nesse mistério, nesse ministério, nesse pastorado, nas irmãs, nos irmãos e grupo de obreiros nesse ministério. Esse é o único ministério que Deus vai consagrar, porque Deus está buscando a promessa, e esse povo aqui está em restauração de fé. A restauração da fé seria reconhecido, como diz o apóstolo São Malaquias, no capítulo 4, versículo de número 30, seria restaurado a fé dos filhos aos seus pais pentecostais. O que é isso, pais pentecostais? Os primeiros pentecostes vieram pelos apóstolos. Eu quero dizer que nós podemos receber o grande Espírito Santo, a qual estará a coluna de fogo de Deus, batizando como fizeram com os apóstolos. Assim diz o Senhor. Isso cumprirá na sua vida, cumpre na minha vida. Isto é coisa do sobrenatural. Você não entenderá agora, você entenderá depois, porque o Senhor Jesus Cristo falou isso para Pedro, e nós teremos que ter isso. Muitas pessoas não entendem, aceita Jesus, levanta a mão e vem à igreja, e às vezes não procura ter aquela vida que pode caminhar junto com a igreja para aprender. Eu quero dizer que nós estamos aqui para ensinar, estamos aqui para ser companheiro, para ter companheirismo com os outros, andar abraçado, como disse Davi para Natan: dai-me a tua mão e subiremos no carro. Fizemos subiremos no carro de fogo de Deus para esta igreja. É o batismo, a transformação
transformação de nossas vidas. Isto quando veremos todos os 7 selos abertos e que Cristo sai do trono de intercessão. Há um cântico aqui que as crianças cantam, que quando o Cordeiro abre o 7º selo, a porta do céu fechou. É isso que acontece, a porta do céu fecha. Isso tem me alegrado quando as crianças falam isso aqui, irmão. Aquilo ali eu digo, nossa, é a revelação de Deus, porque Deus tem as suas revelações escondidas no meio do seu povo. Os segredos dos profetas, os segredos dos mistérios, os segredos dos dons do Espírito Santo não está só em mim, está em você, está na irmã, está numa criança, está em cada um que tem a Jesus Cristo no coração. Amém? Vamos levantar nessa noite, vou dirigir a oração e vou passar ao pastor. Assim que Deus o abençoe. É o mistério que contém o 7º selo em partes, e isso abre de acordo ao nosso tempo que vivemos, em nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém? Nessa noite eu vou orar e você ora comigo, porque precisamos fazer oração. Deus, ó Pai querido, nós te pedimos em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado nessa noite, muito obrigado, Senhor, a conhecer mais 2 irmãos. Senhor, abençoe a cada um dos irmãos agora na sua viagem, abençoe a minha vida, a vida do pastor, a vida, Senhor, deste varão valoroso, Senhor, que está aqui, dar a mão, Senhor, a cada um desses jovens, para ser valente, ganhar alma, ser cheio, louvar o teu nome, bendizer o teu nome, abençoe a cada jovem, Senhor, que nós oramos, e que está em nossa mente, agora, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, que nos venha abençoar, através do teu Espírito, da tua misericórdia, do teu nome, Senhor, a qual clamamos nessa noite, exaltamos. Nós pedimos, Senhor, abençoando a todo o povo, Senhor, aqui, Senhor, nesse ministério. E não só esse, mas os demais que está para chegar. Senhor, conta com o teu nome, coloca, Senhor, no livro da vida, as pessoas que irão marchar para esse ministério. Nós pedimos em nome de Jesus. Assim que Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome.